Boa tarde, galerinha aí da Escola de Missões. Que bom que a gente está voltando de novo. Espero que tenham descansado um pouquinho. E aí estamos de volta com a Escola de Missões e com muita coisa boa daqui para frente. Se Deus quiser, em abril estaremos aí. Vamos fazer um intensivão da escola para fechar e completar todo o conteúdo. Também vamos ter algumas aulas práticas aí quando a gente estiver. E vamos ter a nossa formatura aí no início de maio. Ari, muito obrigada a você que ficou firme até agora, né? Você que foi um chamado por Deus, você foi comissionado para uma grande missão e muitas coisas ainda vão se revelar de Deus para a sua vida e essa escola vai ser muito importante nesse processo, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração. Por que o louvor e adoração é tão importante? Porque esse é o objetivo que nós fomos criados e toda criatura de Deus foi feita para louvor e adoração de Deus, do único Deus. Vocês leram com o Leandro e já viram um pouquinho do significado, mas eu vou falar rapidamente. O que é louvar? Louvar é o mesmo significado de admirar, de falar bem, de elogiar, de engrandecer, e isso pode ser também para pessoas. Elogiar uma atitude da pessoa, é louvável a atitude da pessoa, né? Só que quando nós estamos falando de louvar a Deus, é muito mais do que esse simples elogio que nós emitimos uns para os outros. O louvor de Deus, ele é diferenciado, então ele é superior. O louvor a Deus é muito mais que só falar alguma coisa de bem ou de elogio a Deus. Amém? Elogios nós podemos dar uns aos outros, nós podemos motivar uns aos outros com elogios sinceros, né, que vão ajudar o outro a crescer. Mas o louvor a Deus, ele é diferenciado. E adoração, o que é adorar? Adorar significa prostrar-se diante de algo ou de alguém em sinal de reconhecimento, rezar, amar apaixonadamente, devoção completa. Isso é adoração. E a adoração é só a Deus. Nenhum ser criado, nenhuma criatura, nenhum ser criado, nem espiritual, anjos, nem humanos, nem coisas, nada pode ser um objeto da nossa adoração, pode ser digno da nossa adoração. A Bíblia fala dos verdadeiros adoradores. Jesus aí nesse texto que nós lemos, né, que vocês leram aí, qual é o texto de João, que diz o quê? Que importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus então fala com aquela mulher samaritana, ele está dizendo, nem esses que se acham pecadores e nem esses que se acham religiosos têm a razão. Porque os verdadeiros adoradores podem nascer tanto de um como o outro, que o adorem, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, internamente e externamente. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o ensino sobre a verdadeira adoração. Então, a palavra de Jesus vem para corrigir tanto os samaritanos, que eram considerados pecadores, como também os judeus da tribo de Judá, que eram considerados os religiosos da época. Deus sempre deixou claro para Israel, e por meio de Jesus, lá no Novo Testamento, nós vamos ver isso, que Deus não aceita uma religiosidade falsa, vazia, ou seja, só de aparência, que não é sincera, que não é baseada num coração realmente entregue a Deus. Jesus disse que toda lei se resume em quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, Deus não quer metade ou parcialidade, Deus quer tudo. Deus não quer só uma parte de nós. Deus não quer só nossas músicas, que a gente preste um culto. Deus quer que a nossa vida seja totalmente dele e que a gente o adore mesmo quando está em casa, mesmo quando está na escola, mesmo quando está num trabalho. O verdadeiro adorador é aquele que adora de todo o coração, de toda a mente e com todo o esforço, forças, ações que Deus realmente requer. Amém? Ele está dizendo, não adianta rituais, não adianta só cantar, não adianta só fazer culto externo. Eu quero o coração de vocês também. Nós vimos o exemplo aí de Abel e Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim, por quê? Porque o coração de Caim não foi aprovado, o coração de Caim era mau. E ele aceitou a oferta de Abel, por quê? Porque Abel tinha um coração entregue para Deus. E a oferta que ele deu o melhor. Caim não tinha adoração a Deus, seu coração não era cheio, não era completo de Deus. Ele só deu uma oferta por inveja ao seu irmão. E inclusive ele chega a matar o seu irmão. Ele tinha um coração assassino, invejoso, ciumento.
E Deus não quer que a gente faça nada para mostrar que é maior, que é melhor que o outro. Deus quer que nós tenhamos nosso coração nele e entreguemos a ele, seja o nosso louvor, uma pregação, um trabalho na igreja, evangelizar, tudo que fazemos, não para mostrar para ninguém, para aparência, mas por amor a ele. E vamos ver então, e o que mostra que nós somos verdadeiros adoradores? Primeiro, não existe adoração genuína a Deus se não for por meio de Jesus. Sem fé em Jesus, qualquer adoração fora de Jesus não é aceita por Deus. Por quê? O homem pecou e foi condenado, está longe de Deus. E o único meio do homem se reconciliar com Deus é por meio de Jesus. Então, qualquer religião, qualquer fé, qualquer doutrina que exclua Jesus não é aceita por Deus. Não existe nenhum ritual que é aceito por Deus, nenhuma obra fora de Jesus Cristo. A única adoração que Deus recebe é aquela que é feita mediante Jesus, ou seja, pela fé no Filho de Deus. Então, toda adoração precisa ser por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, os verdadeiros adoradores não significa que somos verdadeiros adoradores porque nós nunca mais falhamos. O próprio João, que está escrevendo esse livro que nós lemos aqui, o versículo, ele diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Porque nós todos já pecamos e continuamos muitas vezes, uma vez ou outra pecando. Ele diz lá no capítulo 2 de 1 João, ele vai dizer o quê? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vocês. Mas ele diz, mas se pecar, porque existe essa possibilidade, nós ainda não temos um corpo incorruptível, nós ainda estamos expostos, ainda somos tentados e podemos pecar. O pecado na vida de um cristão, ele não é uma prática, ele é um acidente, é algo que acontece, é um escorregão. Nós não queremos mais viver a vida de pecado, nós não queremos mais andar no pecado, nós não amamos mais o pecado, mas pode acontecer da gente pecar, pode acontecer da gente errar. Terceiro lugar, como nós podemos ser verdadeiros, o que demonstra que nós somos verdadeiros adoradores é o quê? A principal marca de uma genuína e verdadeira adoração é o quê? Obediência. Obedecer a Cristo significa decidir que Ele é o Senhor da nossa vida e que não é mais a nossa vontade que está no comando. O comando agora é Jesus. Então, a obediência é a maior marca de um adorador. Então, vamos para fechar, terminando aí, já estamos terminando. Quais são as expressões de adoração e louvor de um verdadeiro adorador? Vou falar rapidamente, como vocês já estudaram, só para fechar. Quebrantamento e rendição diante do Senhor. Coerência entre o que somos interiormente e entre as nossas ações externas. Ou seja, um verdadeiro adorador não é aquele que por dentro está cheio de ódio, mas por fora, lindinho. Não, ele tem coerência entre aquilo que ele acredita, a sua fé interna e as ações que ele pratica. Gratidão e expressão de gratidão. Um verdadeiro adorador reconhece a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Alegria e júbilo em sua presença, independente de circunstância. Alegrar-se em Deus não é só alegrar quando a coisa está bem. Alegrar na esperança. A Bíblia diz, regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança. Isso significa o quê? A fé que nós temos em Deus nos leva a acreditar que Deus está ouvindo nossas orações, que Deus está no comando, no controle da nossa vida. E isso faz com que mesmo nas horas difíceis nós tenhamos um coração de gratidão, um coração de louvor, de exaltar a Deus e até nos alegrarmos mesmo nas adversidades. Cânticos e poesias de gratidão e louvor a Deus. Cantar também. Esse louvor que você faz, os jovens, isso faz parte também. Isso não é só, mas isso faz parte. Nós precisamos adorar, cantar, tirar tempo para louvar a Deus, falar do quão bom Ele é, lembrar das obras que Ele faz. Lá em Salmo 103 vai dizer o quê? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nós não podemos nos esquecer, precisamos falar da bondade, proclamar. Davi fala, eu nunca deixei de proclamar a bondade de Deus, tudo que Ele fez. Nós precisamos cantar, adorar. Davi foi um grande salmista, os salmos de Davi, aquilo ali ele adorando, ele louvando na adversidade, na hora da alegria, quando ele vencia os inimigos, quando ele estava sofrendo perseguição. Em todo momento nós precisamos cantar, adorar, cultuar, congregar, estar com outros irmãos e adorar e louvar ao Senhor. Isso também faz parte da verdadeira adoração. Na nossa forma de falar,
as palavras que exaltam o Senhor. O nosso viver e na nossa forma de falar, ela precisa adorar o Senhor. Isso mostra, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Isso significa, se o meu coração está cheio de adoração a Deus, a minha boca vai transmitir adoração, louvor e não coisa suja. Da mesma boca não pode sair, né, bênção e maldição. Eu não posso estar na minha boca falando mal do outro, falando, reclamando, murmurando e no meu coração dizer, não, mas no meu coração eu adoro a Deus. Não é verdade. Se sai da minha boca só palavras sujas, impuras, falar mal do outro, coisas de hipocrisia, significa que algo errado está no meu coração. Então, a minha forma de falar também mostra se eu sou um verdadeiro adorador. Ofertas voluntárias, entrega das primícias, do dízimo, das ofertas, da primícia da sua vida, dar tempo para Deus, de servir a Deus na igreja, de evangelizar. Deus não quer que nós demos só dízimo e oferta e o nosso coração esteja errado achando que eu estou pagando, eu estou dando meu dízimo, eu posso vir a vida aqui. Não é assim, Deus quer por inteiro, dentro e fora. Mas Deus também quer que nós ofertemos, que nós dediquemos nossos bens, nossa vida, nossa saúde, nossa juventude, né? Como Salomão vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, entregar as primícias, o tempo melhor da sua vida, entregar com oração, tempo a sós com Deus, dedicar a Deus parte do seu tempo, isso também é adoração. E isso é uma prova de que somos verdadeiros adoradores. Renúncias e atitudes sacrificiais e consagração por meio de jejum, por meio de, né, uma oferta sacrificial, que você dá alguma coisa que você gosta muito, isso também é um meio de adoração. Você entregar o melhor que você tem, você renunciar coisas na sua vida para servir a Deus, como renunciar às vezes para ser um missionário, renunciar para servir na igreja. Eu podia estar passando tempo fazendo outra coisa, mas eu estou dedicando meu tempo no serviço do Senhor, estou evangelizando, né? Então, toda renúncia também que nós fazemos, né, pelo Senhor, para estar na presença do Senhor, para obedecer o Senhor, ela é uma marca de adoração. E por último, o exercício diligente do nosso chamado e do nosso ministério. Por exemplo, Davi era um adorador por completo. Ele exerceu o seu reinado conforme Deus quis. Ele cumpriu a vontade de Deus no seu chamado, que era de governar. E nós vemos isso na vida de Samuel, que cumpriu como sacerdote e profeta. Paulo, que foi o pregador dos gentios, né? Ele que pregou o evangelho para os gentios, que são aqueles que não são judeus. Nós fomos alcançados por causa da diligência e obediência de Paulo ao seu chamado. Porque o nosso chamado, ele tem dois papéis. Tudo é para adorar o Senhor. O objetivo único é adorar e glorificar a Deus. Mas ele tem dois papéis. Dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, edificando o corpo de Cristo, por meio do nosso louvor, por meio do nosso serviço ali, abençoando um ao outro, orando uns pelos outros, servindo na igreja, em todos os serviços da igreja. Essa é uma forma de adorar. E o outro, que é o nosso chamado externo. O nosso chamado tem essas duas vertentes. Interna, que é dentro da igreja, no serviço da igreja, e externa, que é para com os de fora, que é o cumprimento da nossa missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você e eu sejamos verdadeiros adoradores. O objetivo dessa lição, desse tema de hoje, é nos levar a entender o que é ser verdadeiros adoradores, porque Deus nos chama a ser verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, internamente e espiritualmente, meu ser interior e também naquilo que é visível, aquilo que é aparente, minhas obras, meus comportamentos, minhas atitudes, minha entrega, meu fazer, tudo aquilo que eu dedico ao Senhor externamente. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por esse momento. E fiquem aí com mais um tempinho de louvor e adoração aí. Um abraço!